Dorival, Júlia da TV Globo. Aqui. Dorival, 7º derby da temporada, 2 equipes que já conhecem muito bem, só que a cada jogo o Corinthians tem um time diferente por conta de tudo que você vem tendo que adaptar em função de lesões, suspensões. O que você viu de positivo e de negativo do time na partida de hoje? Bem, de positivo eu acho que o espírito de luta, a valentia, a entrega, a dedicação que nós tivemos. Nós fizemos uma conta rápida assim, por cima, e em razão da última partida que nós jogamos dentro do campo do Palmeiras, para hoje, acredito eu, deva ter dado aí uns 15 dias, nós tivemos 5 desfalques e um 6º ao longo da partida, daquela equipe que atuou lá dentro. Então, é para vocês verem que não está sendo simples, é uma situação bem complexa, bem difícil, alterações em algumas funções importantes de atletas que nós estamos perdendo ao longo das sequências que estamos tendo, e isso aí prejudica bastante uma equipe que vinha se encontrando, que busca se encontrar, mas que tem tido aí dificuldades em razão de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso que, para mim, a valentia do time, a entrega que nós tivemos, uma semana muito pesada, 3 jogos, o campo do Vasco exigiu demais, a segunda partida num campo sintético que também tem uma recuperação completamente diferente de uma normalidade, e agora o jogo de hoje, frente a uma equipe que teve naturalmente a tranquilidade de poder jogar no final de semana, se preparar o máximo possível para esse jogo, e nós tivemos que suportar uma pressão muito grande em razão também de tudo que nós passamos aí ao longo desses últimos jogos. Dorival, boa noite. Marco Belo, Rádio Transamérica aqui. Até em cima disso que você está falando, muitos jogadores machucados, isso acontece com muitas equipes, né? Mas especificamente na lateral direita, você não tem um jogador para reserva do Mateuzinho. E a janela vai fechar agora, ou seja, até o final do ano você não terá um reserva para o Mateuzinho. Hoje você colocou o Charles, você não colocou o Félix, que estava jogando quando o Mateuzinho não podia. Você vai ter que improvisar daqui até o final do ano. Quanto que isso é difícil, quanto que isso dificulta o seu trabalho e pode até, de repente, mexer no local onde você gostaria de deixar o Corinthians na classificação do campeonato? Olha, isso aí tem acontecido. Desde que eu aqui cheguei, eu já falei isso daí para vocês, nós não tivemos a equipe, teoricamente, a equipe que teria, que se poderia dizer, a equipe titular em campo. Nós, em todos os momentos, nós sempre tivemos problemas, desde a minha primeira partida aqui dentro. Eu fiquei tentando lembrar assim, eu acredito que nós tenhamos tido a equipe completa, com todos os jogadores em condições de mais, os que estão lutando aí por uma posição, em apenas uma partida e meia. Então isso daí dificulta consideravelmente, até porque nós temos uma equipe que está se estruturando desde o ano passado. Nós estamos num processo um pouco diferente dessas equipes que estão ocupando lugares de destaque no Campeonato Brasileiro. E mesmo assim, eu acho que nós temos sobrevivido, nós temos alcançado aí algumas formações que têm, com superação, tem nos dado alguns bons resultados. Não é aquilo que nós gostaríamos naturalmente, mas eu acho que o torcedor também está começando a entender um pouco daquilo que vem acontecendo e vem se passando com a nossa equipe ao longo desse ano. E em razão desse entendimento, eu acho que percebido que o seu apoio tem feito uma diferença muito grande para que nós possamos, por um outro lado, encontrarmos aí uma condição que nos deu uma sustentação importante dentro do Campeonato Brasileiro. Dorival aqui, Rafael Esgriles, Energia 97. É claro que o torcedor espera muito do trio Garro e Yuri, quando o Yuri tem a condição de jogo, e também o Memphis Depay. É claro que ele voltou depois de 20 dias de tratamento no jogo contra o Atlético Paranaense e hoje ele jogou os 90 minutos, o Memphis. Mas ele pouco produziu no jogo e acho que o torcedor fica com a pulga atrás da orelha, como um dos principais jogadores, produz pouco, principalmente num clássico. O que ponto te preocupa
preocupa o Memphis muito abaixo, se isso tem a ver com a volta, com a minutagem que ele ganhou no jogo de hoje, quanto te preocupa isso e por que você não utilizou o Kaique, que foi bem nas 2 últimas partidas? Eu acho que aí é dentro de uma condição em que o jogador ele precisa de uma sequência, é natural. Ele ficou um tempo parado e o retorno dele foi muito curto em razão da lesão anterior também. Então nós temos que computar tudo isso. Ele é um jogador perigoso, é um jogador que ele em campo, ele provoca uma situação um pouco diferente na equipe adversária. A não entrada do Kaique foi apenas uma opção técnica minha. Achei que nesse momento nós precisávamos de jogadores com uma outra característica por aquilo que a equipe vinha apresentando. Agora, não é uma preocupação, porque hoje a própria equipe não rendeu aquilo que nós poderíamos em razão, naturalmente, do desgaste que houve ao longo da semana. Tivemos um primeiro tempo superior ao segundo, mas eu imaginava que o segundo tempo nós teríamos muitas dificuldades, por isso eu tentei guardar o máximo possível as alterações para um setor em que poderia nos dar uma segurança um pouco maior, que seria meio e talvez até alguns elementos de defesa, já que o Charles jogando improvisado, fatalmente teria que ser substituído em algum momento. Dorival aqui, boa noite, tudo bem? Rodrigo Vessoni, do Portal Meu Timão. Você citou os desfalques, só que agora são 10 dias pela frente com a data FIFA, né? O Martínez até foi convocado, o Bidu volta de suspensão, acho que o Yuri, queria que você pudesse dar uma atualizada nesses casos, que talvez fique só o Carrilho fora contra o Atlético Paranaense, se é isso mesmo, e o que vocês estão pensando para a data FIFA, já que os jogos serão dia 9, como que está a logística, está tudo preparado para que esses jogadores talvez no dia 10, um dia depois, estejam aqui, aviões fretados, enfim, como que vocês estão imaginando para essa data FIFA aí? Obrigado. Bom, isso aí está tudo organizado, está tudo coordenado, nós vamos tentar trazer o máximo possível, espero que realmente possa tê-los aí em condições. É natural que a previsão é uma coisa, a confirmação é outra, completamente diferente. Nós estamos aguardando a recuperação desses jogadores, tendo a consciência que apenas o Carrillo será uma situação um pouco mais morosa. Mas a expectativa é positiva e nós estamos fazendo de tudo para que possamos ter o máximo de jogadores possíveis para o jogo do retorno, já que é uma competição que não tem volta. Nós temos um primeiro tempo apenas e teremos que confirmar a nossa condição fazendo um jogo com muita segurança aqui dentro. Dorival aqui, Luiz Fabiani da Rádio Bandeirantes. O Félix Torres, desde aquele jogo contra o Santos, a última vitória em casa do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, vinha sendo a opção imediata nas ausências do Mateuzinho. Hoje ele não só não inicia o jogo, como também ele é preterido pelo Kaká no segundo tempo e até mesmo disputando posição na zaga, o João Pedro Tchoca entra antes. Como você manejou essa situação internamente da perda de espaço do Félix e se houve alguma conversa individual, treinador-jogador, para explicar que nesse momento ele estaria atrás dos demais? Obrigado. Não, eu sempre procuro colocar o jogador a par de todas as situações. Nessa em especial, não, porque foi uma ideia que nós preparamos para a partida, então, para mim, eu agi dentro de uma lealdade e de uma correção, porque era uma situação que eu imaginava que poderia nos ajudar na partida de hoje. Acredito que o Charles tenha ido muito bem na função, tenha desempenhado um bom jogo. Volto a falar que se estivéssemos numa mesma condição, principalmente física, a equipe um pouco mais recuperada, talvez nós tivéssemos uma atuação um pouquinho diferente, um pouco mais agressivo. Sentimos um pouco na tarde e noite de hoje, eu tenho que reconhecer e entender também que foi uma semana muito pesada e que resultados importantes foram alcançados. Dorival, boa noite. Lucas Belotti da Rádio Band News FM. Você falou bastante sobre o impacto que tem esses jogos em sequência, né? Até na questão de espírito do time conseguir ter um pouco mais a bola.
E aí você vai ter, para além da recuperação dos desfalques que, claro, fazem falta, um tempo de trabalho agora na data FIFA, e depois do jogo contra o Atlético, não vai mais encavalar competições, mesmo que o Corinthians se classifique, a Copa do Brasil fica só para depois do Campeonato Brasileiro. É claro que é difícil fazer promessa, mas queria que você fizesse uma expectativa de que você imagina que no Campeonato Brasileiro, sendo o único foco, com jogadores de volta e um pouco mais de tempo de descanso, o Corinthians possa conseguir vitórias em sequência, algo que não aconteceu ainda nessa edição do Brasileirão, e se afastar de vez dessa parte de baixo, brigar pela Libertadores. Qual que é a sua expectativa em relação a isso, a resultados positivos com esse alívio no calendário e também no departamento médico? Eu acho que é uma expectativa muito positiva em razão daquilo que eu já vi a equipe produzir quando nós tivemos todos os jogadores recuperados e à disposição. Quando isso não aconteceu, nós tivemos alguns improvisos, tivemos que fazer algumas alterações, nos faltou algumas características que eu pontuo como essenciais e fundamentais, mas não vou mais falar a respeito disso, porque eu sei que até o final do ano não terei mais nenhum atleta que possa chegar. Então, eu tenho que conviver com essa situação, buscando alternativas dentro do nosso grupo, do nosso elenco, às vezes tentando encontrar essas soluções em jogadores que não atuaram ou atuaram pouco, às vezes, em determinadas funções, mas isso vai acontecer porque o nosso elenco é um elenco enxuto e que precisaremos ter aí algumas improvisações, infelizmente, ao longo dessa competição. Dorival, boa noite. Bismarck Rodrigues, da Rádio Coringão. Dois atletas, né? Você passou a dar mais oportunidade em questão de escassez, né? Que foram o Guinegão e o Kaique, numas partidas que o Corinthians estava com poucos atacantes. Eu gostaria de saber como que você está vendo o lateral direito Jacaré, ele está treinando bem, se você pretende dar uma oportunidade mais adiante no Campeonato Brasileiro. Obrigado. Jacaré foi um dos que veio, ou que chegou um pouquinho mais tarde em relação aos demais jogadores, foi justamente na saída do Maná. Os demais vieram um pouco antes, como o caso do Gui, como é o caso do Bahia, o caso de outros garotos que aí estão e que também já estavam conosco já num processo, nós estávamos imaginando que poderíamos usá-los. Na saída do Maná, Jacaré passou a integrar, ainda não está definido, não tem a sua situação totalmente definida, é isso? Com o clube, está num processo de acertos, eu preciso primeiro de um ok do departamento de futebol para que depois eu possa ver o momento que ele esteja vivendo e a condição que ele se apresente para a equipe. Dorival aqui, Rafael Jacobucci da Rádio Craque Neto, boa noite. Queria que você falasse sobre as suas alterações, né? O torcedor corintiano deu para ter a percepção que não gostou muito da saída do Garro e o Maicon deu indícios que não gostou da mudança, né? Porque a saída dos dois e a permanência do Memphis durante os 90 minutos. Obrigado. Tentar fortalecer o meio-campo e um jogador que pudesse aproximar um pouquinho mais com o Memphis, até porque o Palmeiras se soltou para cima, naturalmente, percebeu que nós estávamos com algumas dificuldades. É um fato natural isso. Eles se projetaram, se jogaram para cima. Memphis era um cara que estava retendo muito bem a bola. Nós estávamos, pelo menos com isso, nós estávamos tentando ter uma aproximação. É natural que depois de longo período parado, a primeira partida que ele faz aí, que ele cumpre 90 minutos, mas é um jogador que a gente, pela capacidade, pelas qualidades que possui, assim como o Garro, nós temos a obrigação de sempre estarmos acreditando, mesmo que em determinados momentos de uma partida ele não viva uma grande noite, uma grande tarde. Eu acho que é a obrigação do treinador ter essa percepção e, de repente, com ele ali dentro, nós ainda poderíamos ter tido algumas oportunidades. Foi isso que imaginei para a fase final da partida. Dorival aqui, Gustavo Fortes, Identidade Corintiana. Amanhã o Corinthians completa 115 anos e é aniversário do clube. Você vai passar no cargo de treinador. Se você tivesse dois pedidos, porque um provavelmente seria a volta de todos os jogadores à disposição, qual seria o seu pedido para evoluir esse time nas suas mãos e para o time crescer mais ainda no seu comando? A equipe vem evoluindo, os resultados não mostram aquilo que a equipe vem apresentando. Nós tivemos jogos aí que nós poderíamos ter tido um resultado melhor. Eu tenho convicção que as coisas vão se acertar. Naturalmente,
desde que eu tenha esses jogadores recuperados. Quando nós temos todos eles em condições, a equipe se torna uma equipe muito forte. Não tendo, naturalmente, as dificuldades são um pouco maiores, é um fato natural. Temos que conviver com isso e passar para o torcedor aquilo que esteja acontecendo de verdade, sem que pensemos em de repente, criar uma ilusão ou uma falsa situação. O momento é esse, a verdade, a realidade é essa. Agora, o Corinthians não tem deixado de jogar bem, não. O Corinthians tem feito bons jogos muito equilibrados, se impondo na maioria deles. Raras as exceções aconteceram, como numa semana como esta, onde nós tivemos 2 jogos muito seguros e regulares e o jogo de hoje com um nível de dificuldade um pouco maior em razão do próprio desgaste que a equipe teve. Eu acho que quem não perceber isso, quem não entender isso, fica muito difícil de você buscar